Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Glaston. E tô aqui com a Ju de novo. Tudo bem? Como é que vai, Ju? Tudo bem. Tudo certo? Tudo. Legal. O Edson tá aqui atrás das câmeras. Bem-vindo, Edson, ao nosso podcast. Ele tem que ficar aguentando as nossas ladainhas aqui. Enfim, hoje a gente vai falar sobre itens que você tem que observar quando for comprar uma casa, né? E se você é um comprador em potencial, já tem pensado a respeito, já tem conversado conosco ou ainda não, acho que são itens que você pode já ficar sabendo, acho que já é meio caminho andado pra gente aí, pra você também. Então a gente vai esclarecer de uma forma bem direta e bem humorada como é, né, o que a gente tem que estar preparado para, né, quando a gente fala de comprar uma casa aqui, como vai funcionar isso daí e tudo. Ou seja, coisas que você, né, deve saber que vão acontecer, né, durante o processo. E, enfim, é isso aí, né, Ju? Boa. O primeiro item a gente estava até rindo um pouquinho antes aqui, a gente estava comentando sobre a pauta que a gente preparou, é sobre o orçamento, né? Pro americano é muito comum isso, né, Ju? Assim, é bem separado, assim, olha, a primeira coisa que eu faço é, se eu tenho dinheiro para comprar uma casa à vista, beleza, eu tenho esse dinheiro e eu vou começar a procurar a casa. Se eu, mesmo que eu tenha esse recurso, mas eu não quero comprar à vista porque eu não quero descapitalizar e eu quero financiar, então já vou me preparar para isso. Então o americano ele já é parte da cultura aqui, né? Ele vai no banco dele, que é onde ele tem conta geralmente, ou ele conversa com alguém que ele conhece, né? Um mortgage broker, né? Ou alguém debaixo desse broker, fala, olha, eu quero ter minha carta de pré-aprovação, né? Que no Brasil é mais ou menos uma carta de crédito, né? Ele conversa e aí ele já se pré-aprova, o pessoal avalia a condição financeira dele, emite essa carta e aí ele sai para comprar um imóvel. O brasileiro, como ele não sabe que é assim que funciona aqui, geralmente ele começa ao contrário, né? Ele começa procurando a casa. Tem um problema, não tem um problema capital nisso. Mas geralmente o problema acontece quando ele entra em contato conosco, que a gente fala assim, bom, você tá procurando uma casa? Você quer comprar uma casa de até quanto? Assim, né? É quase que um insulto, né? É quase um insulto. E eu acho engraçado porque eu entendo o ponto de vista do comprador, porque ele fala, mas se eu não sei quanto custam as casas, como é que eu devo saber, né, quanto eu quero pagar? A resposta também é meio óbvia, aí já do nosso lado, né, Ju? Bom, você sabe quanto dinheiro você tem no bolso. Certo. Então você tem que falar pra gente assim, olha, eu quero comprar uma casa de até $1 milhão, até de $500 mil, e por aí vai. Não quer dizer que aquele é todo o dinheiro que tem no seu bolso, mas é o que você quer dispor para fazer a compra daquele bem, né? Ou então você fala, Marcelo, eu quero gastar 200, Juliana, quero gastar até $300 mil, $400 mil, não me importo de financiar, mas eu não quero gastar mais do que isso para dar entrada e com a documentação, né, Ju? Mas até porque eu acho importante isso, como a pessoa talvez ela vai estar querendo obter um crédito, né, um mortgage aqui nos Estados Unidos, os bancos muitas vezes, você nem chega pro banco e fala, quero comprar uma casa de tanto. Você pede para eles fazerem uma pré-aprovação, daí sim eles vão te dar vão te falar, né? o valor, exatamente. Então eu acho importante, não é que a gente tenha dúvida, né, da capacidade da pessoa comprar que eu casa. acho que é assim, olha, a impressão que tem é nós vamos vender uma casa mais cara, né? Se eu falar que eu tenho $1 milhão na conta, esse cara vai me empurrar uma casa mais cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso pode também. ser isso, né? Sim, mas é bem diferente, como você falou, quando vem um americano, alguém que mora aqui há muito tempo, na hora ele já fala, eu tenho 500 mil. Exato, eu não queria passar de 500 que for, e né? tal. Seja. Exato, e a gente vê que, na verdade, não tem nada a ver isso, né? Porque, assim, lembrando, né, a imobiliária, o corretor aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, acho que no mundo inteiro, ele é remunerado, né, salvo raríssimas exceções, por comissão, que é uma porcentagem, geralmente pequena, 2%, 3% do valor do imóvel. Então, eu acho muito pouco provável que o corretor queira empurrar um imóvel mesmo. Eu vou te falar que até um mau corretor, dificilmente ele vai talvez empurrar um imóvel mais caro simplesmente por empurrar, porque para ele melhorar a comissão dele, ele tem que empurrar muito, né? Então, assim, 500 mil. E é uma compra muito grande, né? Não é eu, assim, pelo menos, assim, nunca tive essa sensação, né, de ter que convencer a pessoa de comprar um imóvel mais caro, de empurrar alguma coisa. A gente não tá vendendo, né? E a gente é um pouco resistente, né, em relação a essa coisa. Mas me mostra tudo que tem no mercado, porque aí eu vou saber o que eu quero. Mas não vai funcionar bem, né? Porque se você tem um orçamento para comprar um imóvel de $300 e poucos mil, $350 mil, e você começa olhando imóveis de 300 até 2, 3 milhões de dólares, você vai se frustrar, você vai ficar, poxa, nossa, tô comprando um imóvel, nossa, tão fraquinho, não tem nada. Poxa, mas que casa linda aquela casa, né? Eu queria aquilo. A percepção muda totalmente. Exato, né? Então, assim, o correto, né, Ju, é olhar o orçamento. Olhar o orçamento, né? E se for financiar, pega uma carta de pré-qualificação. Exato, pega uma carta. E não se assuste se nós, né, pedimos para você uma carta que comprove que você tem fundos para pagar à vista. É verdade. Isso é super comum. Isso é muito comum, né? Exatamente. É bom comentar isso então mesmo. Não é dúvida de ter fundos ou não. Eu já tive clientes no passado, já há muitos anos, que
se ofendiam, assim, não vou te mostrar o que eu tenho. Eu falei, porque não, se eu me estiver mostre... vendendo a minha casa, por exemplo, 2 milhões de dólares, e aí você tem um cliente que fala assim, eu quero comprar essa casa à vista, você tem que me mostrar um documento, um extrato bancário dele. Comprovando que né? tem fundos, E lembrando, pode colocar numa outra conta o valor certinho, não tem problema. A gente não precisa ver todos os seus milhões. Mas, assim, é Sim, importante verdade. ter essa parte da credibilidade verdade. Então, também. gente, desmistificando o orçamento, né? Assim, não precisa ficar sem graça, não precisa achar que o corretor tá querendo saber quanto dinheiro você tem. É só falar assim, olha, eu tenho X para fazer a compra desse imóvel, né? E aí, junto com essa compra, né, Ju, tem muita coisa, né? Tem pesquisa, tem financiamento, tem a inspeção do imóvel, imposto. Tem gente que quer mudar para a Flórida, então, se é só um investimento, tudo bem, ele vai usar de vez em quando a casa, ou nem vai utilizar, mas tem gente que quer morar aqui, quer mudar, então a gente fala de escola, a manutenção e os reparos, né? Uma coisa que eu acho que muita gente fica preocupado é assim, nossa, eu tô comprando uma casa nos Estados Unidos, né? Meu Deus, mas isso, nossa, lá ainda tem furacão, mas como é que vai ser a manutenção dessa casa? Puxa, né? Às vezes a pessoa tem um pouco mais de trabalho na manutenção da casa dele no Brasil, e aí ele fica super preocupado. Parece um bicho de 7 cabeças e não é, né? A casa aqui, eu acho que a gente pode, né, já falando um pouco da manutenção, assim, acho que a gente pode enxergar como se fosse um business, né, Ju? Assim, independentemente de ser uma casa para as pessoas morarem, né? O investimento para aluguel de longo prazo ou de curta temporada também, né, Ju? Então, assim, qual que é a sua experiência, assim, com aí há mais de 12 anos vendendo casas, assim, principalmente novas, a maioria delas, né? São casas mais novas ou recém-construídas ou literalmente novas, né? Qual que é a sua, assim, eu tenho certeza que centenas de casas já passaram aqui, né? Na empresa, para a gente administrar, né? Qual que foi a sua experiência, assim, de danos, de problemas? Nossa, muito pouco. A gente teve... Porque muitos têm essa percepção, né? Minha casa vai dar muito problema, vai quebrar tudo. Por mais que as casas são muito bem... tem hóspede, né? Tem hóspede. Acho que esse é o maior... Assim, número 1 que eu recebo muito essa pergunta é o furacão vai destruir minha casa, porque as casas são de madeira. É verdade. Então, né, muitos têm que lembrar que por mais que a casa seja construída toda de madeira, o que existe, tá? Ela é feita de uma maneira que ela é maleável. Por isso que eles usam o plywood. Plywood é pliable. Maleável, né? Então, por isso que ele é usado no segundo andar, geralmente. Porque se tiver qualquer variação de ventos, ela consegue, né, mexer e não rachar, né, concreto, essas coisas. Mas as casas aqui, elas são construídas, todo mundo acha que elas são construídas com um expiration date, né, com uma data de validade. E não é bem assim. Então, as casas são construídas de acordo com o Código de Construção atual. Então, assim, eu não sei se é a cada 10 anos ou 15 anos, eu sei que a gente teve uma grande mudança em 2014 de Código de Construção. Ele é adaptado, Eles né? revisam aquilo. Eles revisam. E se a casa, por exemplo, você já teve essa experiência também, um apartamento que na época eu vendi no Metroeste, e ele tinha toda a parte de encanamento, era de um tipo de cano que não era mais usado. Então, a gente só podia fechar naquela casa pelo banco, porque era uma transação financiada, se fossem trocados toda a tubulação. Ou se fosse uma venda à vista, Exato. né? Se fosse uma vista, daí você vai... okay. É sua, né, seu Exato. risco. Mas até isso né, assim, conversado. Olha, isso daqui tá fora do código. Então o banco não aprovava mesmo? Não aprovava. Isso tá fora do código atual. O banco não aprovava. E o seguro, a gente não conseguia seguro. Então foi bem difícil de conseguir. Então, assim... voltando à sua pergunta, desculpa, né? O que a gente ouve. Número 1 é a questão de casas não vão durar tanto. E número 2 é a questão, se compra uma casa de investimento, vão destruir minha casa. A gente já teve, você sabe, são milhares, né? Acho que dezenas de milhares de hóspedes que já passaram nas nossas casas. Eu posso, talvez, assim, pontuar 5 situações que foram, assim, um pouco mais traumáticas, né? Mas nada que a nossa, talvez até a nossa equipe mesmo tenha resolvido, né? Não. Alguém deixou cair uma coisinha, fez um buraquinho ali na parede. Não. E aí o pessoal foi lá, passou o gesso, pintou de novo, deixou tudo novinho. Não foi nada Manda assim. limpar o carpete, quebrou copo, coloca copo de volta. Correto. Estragou o micro-ondas, troca o micro-ondas, né? E muito raro, né, Ju? Muito raro. Muito raro. Assim, as pessoas, quando elas... a gente não hospeda vândalos, né, assim, geralmente. Então, assim, é claro, cada um tem uma maneira de cuidar da casa, ninguém... E principalmente já puxando a sardinha pro nosso peixe, né? A gente faz o screening, assim, do hóspede, né? Então, assim, Correto. o cara... não é qualquer um que fica na casa. Eu vou ali, crio uma conta no Airbnb e vou alugar uma casa da Glassdoor. Tudo é verificado. A gente não, né, geralmente não... a identificação, né? Sim, então, sim, porque nós também não queremos ter party houses, exato, né? Então, exato. o cuidado com a casa, ele, né, cabe também a nós, como administradora. Então, o problema de manutenção quase inexistente, então, Correto. Ju, né?
Isso é legal. Acho que assim, desmistificar. Acho que é uma das principais preocupações que eu percebo, né, no início das conversas, assim, como é que funciona a manutenção, como é que é furacão aí. Então, isso é um big deal, assim, né? É um fator de muita preocupação mesmo, né? Sim. Pro pessoal. E depende também, né? Lembrando, a gente tá na Flórida Central, estamos em Orlando. A chance de vir um furacão e destruir tudo é muito baixa. É muito baixa. Se você tá em Boca Raton, perto da água, é outra coisa. Tem que E lembrar principalmente, disso. o que acontece? A mídia, eu já reparei assim, que acidente climático e aéreo, a mídia já não é muito confiável hoje em dia, mas acidente climático e aéreo, eles são terríveis. Então, assim, eles soltam umas notícias. Eu me lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos, menos de um ano depois que eu tava aqui, foi bem no início, assim, não tinha nem um ano. Irma, né? Teve aquele, né, o Irma, no Brasil eles falavam Irma, né? Foi 2017, né? Foi 2017. Então não tinha nenhum ano que eu tava aqui e chegou esse furacão Irma e no Brasil, literalmente a imprensa chegou a publicar assim: furacão Irma pode devastar a Flórida. Então quando fala um negócio desse... eles mostram a água, né, perto do mar. E aqui a gente administra casa em Melbourne Beach. Sim. Na água. Aham. Não teve nenhum dano. A gente teve um pouquinho de água que entrou numa casa, né? Porque foi pouquíssimo que ajudou com as toalhas. Mas mesmo assim, mesmo estando numa praia, na água, aqui na Flórida Central, a gente não teve. Sim, e no final das contas, para isso existe que é um dos pontos da nossa conversa, o seguro, né? País dos seguros, né? Exato. Ontem você tava fazendo fechamento, né? A gente tava né? descobrindo que existe seguro que a gente nem sabia, né? Não, é que a gente tava... Você tava fazendo um fechamento. Foi. E daí... Eu tava assistindo um cliente no closing, né? No closing remoto, online, né? Daí o cliente fala assim, nossa, mas tem seguro pra tudo. Tem seguro pra tudo. Não, assim, não é nem seguro somente pra tudo. Ele tava comprando um seguro que estava assegurando a escritura dele pra protegê-lo. Daí ele teve que comprar um outro seguro para proteger a escritura do lado do banco. Então, assim, é o mesmo seguro protegendo duas partes, né? E o interessante é que não é caro, né? Não. Esse seguro especificamente, né, Ju, que é o seguro da escritura, que você faz lá no closing. No Brasil a gente chama de papelada, então fica tudo aquela coisa de cartório. A papelada custa X%, é caro pra burro e você não tá adquirindo nada. No Brasil, assim, você tá pagando só imposto, né? Então você tá pagando ITBI, que vai pro município, e tá pagando uma cacetada de dinheiro pro cartório. Então, e é só seguro, isso, não tem seguro de nada, né? Aqui você tem um custo, geralmente, quando tá financiado, em torno de 5%, né, Ju? Às vezes um pouquinho menos, ou um pouquinho mais. Mas você tem ali seguro da escritura. Sim. Seguro da escritura perante o banco. Muitas vezes está embutido ali também o seguro da casa, né? O seguro da propriedade mesmo, né? Do que é físico ali, né? Das paredes, da janela, de tudo, né? Do bem, inclusive do que tem lá dentro, imóveis e tal. Sim. Então isso é interessante pontuar também, né? Que o seguro você vai estar... o cliente aqui ele vai estar muito bem protegido, né? Sim. Assim, mas... Porque o pessoal fica com medo. Nos Estados Unidos processa muito, tem chance disso acontecer? Sempre tem. Apesar que, um ponto importante, tem algo que a gente sempre... Vou mudar minha cadeira aqui. Que eu sou baixinha. Eu não consigo alcançar o chão com o pé. Tem uma coisa chamada tort reform, que um grande problema dos Estados Unidos e da Flórida também, era os frivolous lawsuits, que são os, né, como fala lawsuit de novo? Os processos, né? Que qualquer um pode fazer. E mesmo se a pessoa perdesse, se ela perde, o outro ainda tinha que pagar o que estava sendo processado, ainda tinha que pagar o custo. Então, hoje em dia, tem algo muito legal que diminuiu muito. Isso foi aprovado recentemente. Então, se você processar alguém e você perder... Você tem que pagar o advogado dele. Incluindo dele. Então, isso vai o quê? Desencorajar muitos... Exato. Só vai mover quem tem realmente algo a receber assim mesmo. Exatamente. Foi mesmo lesado, né? Exatamente. E é o que eu falo. A gente, mais uma vez, né? Pegando a nossa experiência... de ter, né, gerenciado assim centenas de casas, né, dentre as que estão e as que já saíram do nosso portfólio, né, na parte não de venda, de gerenciamento. A gente nunca teve um problema de hóspede ou de morador em casas, então a gente percebe que apesar da gente, né, de ser muito frequente essa preocupação com... A gente nunca teve nenhum processo. Né, com processo, mas a gente nunca teve um processo, não, né? Nunca e todos os donos das casas estão cobertos ali, compram aquela apólice para proteger o bem, e ali geralmente tem $300 mil incluído. A gente geralmente indica para o cliente a fazer uma apólice adicional, que aumenta a cobertura dele, né? E chega até $1 milhão. Então, assim, é um custo bem pequeno, geralmente não chega a $200 ano, né?
esse aumento, Extra, né? Esse extra. Então, acho que do ponto de vista, assim, não reforma, manutenção, seguro. Ou seja, a sua casa está resolvida, né? Tá resolvida. Não vai dar muita manutenção, não é... raramente vai ter problema. Eu lembro que teve um apartamento que a gente vendeu uma vez, né, Ju? Ele deu Nossa, foram umas 3 vezes que deu um problema, assim, de manutenção. E aí, a construtora não conseguia resolver aquilo. Infiltração de água. Mas resolveram depois. Sim. E era a cargo da construtora, porque era um apartamento novo, Sim. né? Então, eles entraram uma vez, foram lá 1 ou 2 semanas, arrumaram. Passou uns 3 meses, deu mais um problema. Eles foram lá e arrumaram. Isso é outro ponto também que a gente faz, né? Que a gente teve muito zelo e cuidado. A gente tem, né, uma pessoa que cuida só desses... Ai, nossa, que ela tem esse encargo, de falar com a construtora, né, trabalhar, porque a gente preza muito, né, o investimento. Então, não adianta, muitos eu já vi, deixa na mão do proprietário. O proprietário não vai saber como ligar. Ele nem vai saber que isso está acontecendo. Não, e tem que ficar em cima da construtora. Isso foge do nosso escopo de administração? 100%. Porém, é o que a gente faz, né, por vendermos casas novas, a gente tem todo esse trabalho de proteger o investimento até nisso, né, de abrir essas solicitações com as construtoras, para que a gente chama aqui internamente de property care, né? Ou seja, cuidado com os imóveis. Correto. Né? Então, agora, se o dono mora na casa, é outra coisa. A gente deixa o proprietário cuidar, porque senão a gente tem que ficar... não faz sentido. Aí ele tá lá, ele tá vendo o que tá acontecendo. Exatamente. Mas se é um absentee owner, né, um proprietário que não está aqui, nós fazemos também, né, todo esse trabalho. É verdade. E, bom, já falando desses imóveis que a gente também administra, né, Ju? A gente não somente vende como faz essa administração, a gente também faz essa inspeção, né? Que é o que você tá falando, né? Então, a inspeção, ela é entre essas reservas de hóspedes, né? Ou quando tem uma pessoa que alugou, um tenant ou um inquilino, né, no Brasil. Então, esse cara deixou a propriedade, a gente vai inspecionar a propriedade, a gente vai ver se tem algum dano. A gente geralmente recolhe que a gente chama de caução no Brasil, né? Que a gente chama de deposit. É um escrow, né? Fica em escrow, mas é um depósito que a gente vai devolver ou não, né? Para quem alugou, eu vou ter que pintar essa casa, eu vou ter que trocar alguma coisa, uma porta que você danificou. Então, assim, nesse ponto também das inspeções, tanto para short term quanto para aluguéis de longa temporada, o proprietário está bem protegido, né, Ju? Correto. Por essas... Mas também, uma coisa que eu sempre gosto de explicar para os nossos clientes. O imóvel é seu. O risco é seu. Nós estamos aqui para ajudá-lo no seu investimento, na sua administração. É que eu tenho também vários clientes que já chegaram para a gente e falaram, mas, poxa, entupou privada. Mas... É um imóvel, mas o imóvel é novo. Minha máquina de ar-condicionado, tem que trocar o freon. Tem que trocar não, né? Tem que pôr freon. Gente, é um imóvel, é um investimento que ele é lively, né? Sim. Não tem, então, também, a gente tem que lembrar que é um investimento numa casa, numa propriedade. São pessoas que estão usando. Então, você vai ter o que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né? Wear and tear. Então, o desgaste normal. Né? Então, a pessoa que tá vindo de férias, ela vai subir com a mala dela e vai raspar a parede? Sim, isso acontece. Vai. Toda vez ela vai raspar. Ela vai subir, assim, raspando a escada. E vai sujar. Então, assim, tem coisas... It comes with the business, né? Então, é o que você falou. É um negócio, é um business, é uma unidade de negócio. Então, não é você. A gente sempre fala assim para os nossos clientes. Não se sinta, assim, tão... attached, né? Apegado assim, apegado. Casa, né? É claro que a gente brinca, né? A gente fala, cliente bom tem sempre bom sucesso na casa. É verdade. Cliente ruim... Assim, quanto mais chato, chato no português você bem claro, mais difícil você vai ter o seu investimento. Mais criterioso o cliente. Mas eu tenho uma coisinha aqui na minha mesa. Não, eu tive cliente Essa que ele casa é reclamava a que vai dar problema. eu não sei nem como, não dá nem pra enxergar essa mancha. Isso no contrapiso. É verdade. Ele reclamava disso daqui, isso pode gerar uma infiltração. É verdade, no contrapiso. Então, assim, não tô dizendo, ele tá em todo direito, né? A pessoa tá em todo direito. Está em todo direito, sei lá. Tem todo o direito de fazer isso. Só que tem que lembrar no grand scheme of things, né? Não isso, né? Isso ele não tem direito. Você tá lá no concreto, você vai jogar uma argamassa isso ainda que vai piso em cima. E vai colocar um piso. Correto. Aí o cara tá buscando um buraquinho no concreto. Então, assim, não faz sentido nenhum. Não dá. E também é o que a gente fala, isso é um ponto, talvez um trigger importante. Na construção de uma casa aqui, a não ser que você contrate o arquiteto, você contrate um general contractor e você fique em cima dos pedreiros, literalmente, você não vai ter uma casa perfeita. E ainda assim, você vai ter um monte de problema. Então, lembrando, né, o que às vezes o brasileiro ele não entende. Tô construindo uma casa, eu tenho direito...
você tá construindo Você tá falando assim, esteticamente Você não tá falando, construindo né? uma casa, você tá comprando uma casa em construção, não é você que tá construindo. Exato. Exatamente. Você tá comprando um produto. Um produto. Né? Assim, Correto. que é muito diferente no Brasil, né? O cara Exatamente. constrói, e aí ele contrata, e ele vai todo dia na obra, e ele fica achando os defeitos toda hora. Por isso que a obra demora 2 anos pra ficar Demora pronta. muito Exatamente. tempo, É. né? Custa muito mais, Sim. enfim. Lembrando, dá pra fazer isso aqui, se você quiser comprar um terreno, construir, a gente tem toda essa assessoria, a gente tem clientes que sim. fazem isso, mas é um outro... É outra pegada. É um outro Não, custo, é uma outra pegada, dá pra ser feito Não com é assim certeza. que o mercado funciona, né? Não. O mercado aqui ele é muito mais voltado Correto. pro produto, para Exatamente. escalar, nunca para Correto. te atender de forma, né, assim, privativa, assim, olha, Correto. eu sou, olha, vamos discutir, vamos mexer nessa Sim, parede, move sim. isso pra cá, abre esse buraco. Exatamente. Não é bem assim, né? Ju? Correto. Dessas casas que a gente tá falando, né? São casas de investimento. Uhum. Lembrando, sua casa pessoal, vai comprar um terreno, a gente tem arquitetos, né, pra poder recomendar. Isso daí é tudo diferente. É verdade. Eu tava, né, dentro desse assunto ainda, eu tava lembrando, a gente falou de financiamento, mas eu me lembrei de um cliente que entrou em contato conosco há pouco tempo, e eu tava falando hoje cedo com aquela menina que é consultora, né, de marketing, a gente tava batendo um papo sobre os próximos passos, e eu comentando com ela que eu falei, olha, a gente quer fazer também o marketing pago para as pessoas descobrirem a Glass quando chegam aqui, né? Porque muitas pessoas chegam nos Estados Unidos e ela começa a pensar em imóvel. Ah, entendi. E aí ela falando comigo, nossa, é verdade, você tem percebido alguém fazendo isso? Eu falei, tenho, porque eu recebi uma visita de um amigo e ele começou a ser bombardeado com propaganda no Instagram. Você tá brincando? Sim. Uma vez que ele chegou nos Estados Ele Unidos? chegou aqui e o Instagram dele bombava de propaganda de corretor. Brincando. Ela falou, nossa, Marcelo, o mercado tá cada vez mais competitivo, né? Eu falei pra ela, então, tá sim, ele tá mais competitivo, mas tem coisas que, assim, são muito boas que eu percebo, né? E acho que a gente até já falou isso em outro podcast, eu falo isso às vezes pra cliente, assim, claim, essa coisa de chamar pra si, assim, tipo, nossa, nós somos tão honestos, a gente trabalha tão bem, assim, com o cliente e tal. Soa ridículo, mas, assim, num tempo de degradação moral absurda que a gente vive, é verdade, né? Verdade. Porque, assim, o que eu percebi? Recentemente a gente tem tido essa experiência, e quando eu falo recente, é porque deve ter 3 meses pra cá, de todos os clientes que a gente conversou, 2 especificamente, eles já tinham casas aqui. Eles estavam comprando conosco, e durante o atendimento, as conversas e tal, eles, não, eu tive casa aí e tal, o outro também eu tive casa aí. E, assim, eu como, digamos, corretor, né, assim... Eu ficava assim, gente, por que esse cara não comprou casa com o corretor que atendeu ele a primeira vez, né? Eu fiquei assim, curioso. Aí, um desses clientes, ele me deu uma pista, né? Ele tava bem lá na frente e falou, olha, tá tudo certo. Não, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tô muito satisfeita com você, vocês estão me assessorando muito bem. Eu só queria, assim, te alertar pra uma coisa. Eu não quero ter surpresas, Marcelo. Por que eu vou ter nesse assunto? Por causa do financiamento, né? Aí ela falou, mas que tipo de surpresa? Ela falou assim, olha... Eu não quero taxa que eu tenha que pagar e eu não sabia, eu não quero ser feita de boba. Eu falei, não, de forma alguma, você pode ficar tranquila, né? Tudo que você pagar vai estar naquela folha lá de fechamento da casa que a gente chama de alta, HUD, Settlement Statement, whatever, né? Então tem lá uma planilha, todos os centavos que você pagou vão estar lá. Talvez não esteja o seguro da casa, né? Mas deve aparecer Paid Outside of Closing, POC. Isso, exato. Mas não vai estar lá o valor, né? Talvez que ela pagou. O que mais? Talvez o appraisal não apareça, a avaliação da casa. O appraisal é pago separado, mas ele né? também aparece como POC. Mas ele também aparece. Então, assim, tirando esses 2 itens, né? Vai estar tudo lá, Sim. né? Assim, taxinha de não sei o que, despachante, taxa de como é que é? Assessoria para financiamento. Ela me perguntou, Marcelo, você conhece esse corretor? Ele me mandou um print screen do corretor. Um print screen da página principal do perfil dele. Aí eu falei, olha, eu conheço, mas assim, de ouvir falar, não pessoalmente. Já apertei a mão, talvez, num evento, ou fulano e tal, mas eu não me lembro de ter nem conversado, eu não conheço tão, assim, conheço de ouvir falar. E um cara assim até conhecido, tem próximo de 100 mil seguidores e tal. No perfil dele. Ela, pois esse cara eu fiquei muito triste com ele. Eu comprei uma casa com ele, eu sabia que ela tinha comprado, mas obviamente pra que eu vou perguntar, né? Assim, por que você não tá comprando com o seu corretor antigo? Ela falou, Marcelo, eu não quero mais comprar com ele, eu já tive 2 ou 3 amigos que compraram casa aí, olha, tô indicando sempre um outro corretor que eu gostava, que eu tinha uma simpatia por ele, sabe? Mas agora que vocês estão me atendendo, eu vou indicar pra vocês, né? A gente vai fechar essa compra em breve. Ela tá numa lista de espera de um dos nossos dos condomínios que a gente vende aí e tal. Na verdade, a gente vende qualquer um, né, Ju? Mas a gente não gosta de vender qualquer um, né? Porque eu quero, né? E você também quer vender onde o cliente vai ter resultado, né? E não vender qualquer coisa ou vender onde o cliente... eu ouvi falar que é bom. Não, não é. Então, assim, 2 trabalhos. É desconstruir aquilo na cabeça do cliente, pra ele entender que não é bom, e depois mostrar pra ele onde é, né? Mas, enfim, voltando ao seguro...
desculpa, ao financiamento, ela falou, olha, ele me indicou esse outro cara, e aí mandou uma foto de um mortgage broker, brasileiro também, e falou, olha, ele me indicou esse cara, e aí lá no final do processo, esse cara me falou assim, olha, você tem uma taxa de $5.000 para pagar. Isso é correto, Marcelo? Ele falou para o cliente, eu falei, olha, para ser sincero, como eu não sou mortgage broker, eu não sei quais são as linhas de trabalho, o que é ético, o que não é, e o que é legal, o que não é, de um mortgage broker fazer. Eu sei o que um corretor pode fazer e o que um corretor não pode. Eu vou te falar, assim, se é moral ou não é. Né? Depois eu até conversei com uma mortgage broker muito querida, que a gente trabalha junto há muitos anos, né, Ju? Décadas até, né? E ela falou, Marcelo, não é. Isso aí ele pode ser denunciado. Uau. O cara cobrou $5.000 dela. Né? Ele criou, o corretor fez o seguinte, ele fez a venda, e aí ele colocou esse cliente num grupo de WhatsApp junto com o mortgage broker e falou, a partir de agora você fala com fulano. E aí no closing a gente volta a se falar. Oh my gosh. E esse fulano foi atendendo. Lá no final ele falou, você me deve $5.000 pela consultoria. E ela me mandou, eu tenho aqui no meu celular a foto do perfil deles. Ela falou, não quero esse tipo de coisa. Sim, ela falou, olha, seja sincero comigo, isso é porque, assim, eu tenho na minha cabeça que isso não foi legal, isso eu fiquei extremamente, assim, chateada comigo mesma, porque assim, nossa, por que eu não perguntei se tem custo? Eu me senti passada pra trás, eu falei, olha, vou ser bem sincero, não é moral o que fizeram, por quê? Porque eles fizeram isso com você porque você é brasileira. Se você fosse americana, morasse aqui, você sabe como funciona. Ninguém pagaria $5.000 só para ter uma assessoria, a não ser que seja pago falado desde o início, né? Eu conheço alguns lenders que eles fazem assim, olha, eu faço um trabalho de consultoria que te custa $7.000. Beleza. Né? Tem aquela Paul International, por exemplo, que custa $7.000 para eu conseguir um financiamento para você. Desde o início. O cliente fala, tudo bem. Então, ele cobra aquele X e ele vai lá atrás de um banco e resolve para você a papelada. Mas nesse caso foi assim, um negócio muito chato. Então eu percebo assim que essa coisa do financiamento é algo que você tem, né, o cliente tem que estar de olho. Eu acho que fica com uma dica, né, para o cliente assim, não fique pagando assessoria taxa de financiamento, fora, taxa de despachante. Né? Então, assim, isso não é legal, isso não é moral, e você não precisa pagar por isso, né? O seu corretor, ele tem o dever moral, né, de um bom profissional, de te colocar na frente de um profissional, te indicar pelo menos 2 ou 3. Te guiar, né? Esse é o trabalho do corretor, de te guiar, que a gente fala, from contract to close, né? Da hora que você assinou, na procura, assinou um contrato até o fechamento. Não significa que nem a gente tem. Até muitos nossos clientes... O trabalho de concierge que a gente faz, né? Que quem paga somos nós, que são nossos funcionários. Exato. Então, a gente tem... Hoje, você ligou pra mim, você vai me ouvir falando. Deixa eu criar um grupo entre eu, Marcelo e mais 2 pessoas do nosso time. Exato. E cada um tem sua responsabilidade, então nós não estamos tirando o nosso da reta. Mas vendedor não para de vender nunca, né? A gente tá aqui vendendo o tempo todo. Mas é isso que a gente faz. Mas não é? Sim. Não, eu tô fazendo piada, criar mas assim... um time, porque, né? Não é que nem que você falou, nosso trabalho lobo solitário. Lobo né? solitário, O nosso trabalho de concierge, inclusive, né? A gente tem profissionais aqui dentro, né? Que fazem isso. E não é assim, olha, fale com fulano, indicar, dar um telefone. O nosso trabalho de concierge, ele é acompanhado, né, Ju? O cliente não tem conta em banco, não fala inglês, a gente agenda, a gente faz a consulta online com o cliente. O nosso profissional de concierge conecta junto com o cliente no banco, certifica de que tá tudo certo. É que também tem um ponto que eu acho interessante. Lidar com brasileiros e americanos, muito diferente. O brasileiro, ele assume tudo. Ele é aquela coisa, mas eu achei que estava incluído, mas eu achei que você fazia isso. Ele já acha tudo. O americano é meio que assim, ele não assume nada. Ele começa do zero, daí ele vai perguntando, você inclui isso? Você faz isso? Então eu acho que também cabe a nós... Tem que tomar cuidado. É o famoso me engana que eu gosto, que né? A gente o cara acha faz que isso, às vezes. O cara vai fazer tudo. E a gente acaba fazendo muito, paparicando o cliente e tal. A gente oferece isso porque a gente não quer deixar o cliente perdido, né, Ju? E também assim, lembrando, lidando com compradores internacionais, investidores, é nosso trabalho assessorar. É verdade. É claro assim, tem coisas que vão ter taxas. Olha, se você quiser que eu faça um estudo de mercado para você trazer o seu business para cá. Isso não é meu trabalho de corretor. Claro que entendeu? não. Então, assim, você vai ter... Pode dar uma opinião, falar da sua experiência. A gente pode ajudar alguém para ajudar a trabalhar no business plan, mas não é nosso trabalho. E eu entendo também, hoje em dia, alguns clientes que já me deixaram, assim, como corretora, eu entendo que às vezes, assim, não foi um good fit, né? Assim, porque lembra, o trabalho do corretor é um trabalho muito intenso, né? Assim, com a pessoa. Então, se você não gostou, assim, você não... Como é que fala? Santo não bateu. Tem horas que não vai. Às vezes você vai fazer uma transação e realmente você vai ver, poxa, não
a gente não se Sim, dá muito bem. é. Você tem que gostar da pessoa. Então eu vejo, e também, por exemplo, eu e você, a gente trabalha muito junto, assim, com os clientes, né? E eu sempre gostei de ter um counterpart, de ter, assim, como chama? Um parceiro. Um parceiro. Porque, assim, número 1, eu sou mulher, ele é homem. Eu tenho um jeito de vender, ele tem outro. A gente tem um jeito assim, que nem o Marcelo. Você gosta, né? Você gosta bastante assim de. Marcelo é super hospitable, gosta de ter pessoas, gosta de sair com pessoas. Você gosta? Se a minha esposa deixasse, eu chamava todo cliente para um Não, churrasco você na minha casa. você é super aberto a isso. Mas ela não deixa. Você é super aberto. Eu já sou assim, muito. Eu sou sei. uma pessoa bem sociável, mas eu sou bem mais reservada. Eu, assim, raramente um cliente ele vai se tornar meu amigo, né? Assim, e não é porque eu não gosto da pessoa. É que assim, eu não consigo, assim, sei lá. Eu gosto de, né? Às vezes você desenvolve. Eu desenvolvi uma grande amizade. Um nível, né? Correto. De amizade, assim. Não, assim, claro, de sempre gostar de estar com a pessoa. Você fala assim, um amigo íntimo, né? Amigo íntimo. Eu tive uma cliente que se tornou minha amiga. Então, assim, raríssimo, não existe pra mim. Por isso que eu digo, assim, depende muito. Qual que é seu perfil como... O que você tá procurando num corretor? Alguém realmente pra você virar amigo na cidade, o que é super legal, se você tem, né? Sim. Ou é alguém pra prestar um serviço mais profissional. Então, depende muito. Por isso que na escolha... Não só de imóvel, você tem que estar procurando o corretor que vai se encaixar melhor. E eu não vejo o problema de você fazer diferentes entrevistas com corretores. Não. O problema que eu vejo é trabalhar com mais de um ao mesmo trabalhar tempo. com mais de um. Olha aí, ó. Pega pra mim, faz minha lista. Eu quero comprar casa de temporada. Me manda aí opções que você tenha. Não, a gente não vai te mandar opções. O cara vem, me manda opções. Correto. Você não é. Rapaz, eu não sou seu funcionário, né? Você tá tentando ser meu cliente e eu tô tentando te atender. Correto. Você né? entra no Zillow, você entra na internet, você acha tudo. Né? Mas me mande opções. Não é assim. Não. Você vai conversar conosco. Correto. Quero te explicar como a Glasson trabalha, né? A gente trabalha só com exclusividade e a gente não vê isso no mercado, né, Ju? O pessoal tenta puxar o tapete do outro e tal. Então, assim, o correto é o profissional virar pra você, né? Se você tá procurando uma casa e o corretor, né, inicia um atendimento, ele fala, você já está sendo atendido por algum corretor? Porque potencialmente você pode ter assinado um documento de exclusividade. Ou mesmo que não tenha assinado, não é ético eu começar a te atender se já tem um colega te atendendo. Exatamente. Então, assim, clientes que falam comigo, eu tô conversando com a figura. Falei, prestigie o colega, que ele já tá trabalhando pra você. A não ser que você não queira trabalhar mais com ele. A não ser que você não esteja gostando ou falou assim, poxa, eu achei que vocês têm uma pegada melhor. O que então, todo direito. A gente Exato, não tem problema nenhum. Você, como comprador, você escolhe com quem você quer trabalhar. Claro. Se você não tá numa obrigação contratual com aquela pessoa, sai fora. Você não tem zero de obrigação. Eu comecei a conversar com o Marcelo, com a Juliana, com os dois, né, que seja quem for, e não gostei. Fiz uma conversa. Só nos avise. Daí, falou assim, gente, eu não vou prosseguir agora, não. Não sai do grupo sem a gente saber, né? Não sai do grupo sem a gente saber, depois de tirar foto em frente à casa. Teve o caso, né, gente? Teve o caso, o cliente chegou, ficou rodando o dia inteiro com a gente. Aí achamos a casa pra ele, essa é a casa. Nossa, adorei a casa. Pediu pra tirar foto. Tira uma foto minha, da minha esposa e da minha filha, em frente à casa. Claro, vamos tirar a foto. E aí depois o cara desapareceu. Não, ele falou, na segunda-feira eu vou assinar o contrato. Na segunda-feira eu assino o contrato. Desapareceu só do grupo. E o duro é que ele é primo de um grande cliente. É verdade, indicado. Eu não tive nem coragem de perguntar. Eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha. O cara vai saber que o primo dele é aquele cara, é melhor ele nem saber. É vergonhoso. Mas acho que assim, essa pulguinha atrás da orelha é legal ter, porque o brasileiro que compra casa aqui, ele no Brasil, ele é um cara que ele tá em 1% da população brasileira. Sim. Do 1% mais rico, digamos assim, né? Daquela parcela de 1% mais rica da população, então ele tá acostumado a ser muito bem tratado, ser paparicado, todo mundo resolvendo nada pra ele. Sim. Ele não quer ler nada, ele só quer assinar e resolver, né? E eu entendo, esse cara geralmente é muito cheio de compromissos, o tempo dele vale muito, e ele não quer gastar com isso, mas entenda, fique de olho. Certo. Porque se você tá comprando um imóvel fora, você provavelmente vai estar tendo ali uma taxa, uma coisa de despachante, um negócio sendo embutido ali e você nem sabe. Correto. Então, assim, a não ser que você queira e precise desse... eu acho que tudo essa que é... mordomia, né? Como o americano fala, né? Se é disclosed, né? Se é dito desde o início e falou, olha, é assim que vai custar. Sim. Né? E também nessa mesma linha, tem coisas que a gente não tem como prever. Então, por mais que nós vamos, te falar, olha... Esse é o processo de financiamento, esse é o processo de compra de casa. Podem surgir coisas que a gente nunca viu? Pode. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita experiência nisso. A gente pode falar, olha, pode acontecer da inspeção vir super ruim e o vendedor não querer negociar. Beleza. É verdade. Esse é um cenário. Podem acontecer, irão acontecer coisas que fogem do nosso controle. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é nosso, cabe a nós, assim, de trabalhar junto com você, comprador, para que a transação chegue, culmine sucesso, com sucesso, exatamente. É verdade. Acho que tem que ficar, assim, quer comprar uma casa,
ficar de olho nesses pontos, né? Fica de olho nesses pontos, tenha um bom profissional. Outra coisa, eu posso falar uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu não queria esquecer. Ah, claro. Hoje em dia, então, assim, devido à mídia social, e a gente tá trabalhando, né, pra chegarmos também com essa relevância É que a gente praticamente não fazia trabalho de mídias sociais até pouco tempo, né? A gente nunca fez, né? Eu tô há 12 anos nesse mercado, nunca mexi com mídia. Foi algo, assim, muito orgânico, né? O que é super legal, a gente cresceu o nosso business 100% orgânico, mas sabemos que existe a necessidade, até para os nossos clientes também nos conhecerem um pouco mais. É verdade. Eu não tenho tempo de contar minha história para todo mundo. Uma vez eu tive uma crítica de um cliente. Vocês estão engateando, vocês estão muito devagar nas mídias. Ele achou a gente na internet. Ele falou, nossa, vocês estão muito devagar. O pessoal tá fazendo vídeo. Eu falei, não, rapaz, é que a gente não tem, a gente trabalha muito. Mas tem que pensar também nisso. É uma questão de tempo. Estar aqui, a gente tá aqui já uma hora e meia. E não atendendo você no telefone. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso. É verdade. Mas o que eu acho? Tudo que você... Meu pai sempre me fala assim, e meu marido também depois. Ele falava, take everything with a grain of salt. O que significa isso? Tudo que você ouvir, ouça, porém passe pro seu crivo. Usa a sua cabeça pra tipo assim, né? Pense, nem né? tudo que aquele corretor tá falando naquele vídeo é verdade. Ou talvez aquilo é a experiência dele, né? Porque a gente já teve casos, eu tive casos de pessoas que chegaram a nós, não. Tal corretor falou isso. Não é bem assim. Desculpa, tô batendo na mesa. Não é bem assim, né? Então, assim, tudo bem. Se você quer seguir essa linha, vai com aquele corretor, então. O que fez o vídeo, vai com ele. Não tem problema. Mas leve tudo, assim, com... que nem aquela coisa, né? Trust, but verify. Confie, mas verifique. Verifique. Verifique se a informação é correta, porque... E não é difícil. Não é difícil. Mas eu não sou bom de inglês. Joga no Google Translator. Exatamente. Aí pega o inglês, cola entre aspas lá no Google, sem as aspas, pra ter menos exatidão, mas mais resultados. Sim. E aí você lê duas, três matériazinhas, joga no Google Translator de novo. Sim. Então é mais ou menos assim que funciona, exatamente, né? Sim. E outra coisa também, não assuma que por estarmos nos Estados Unidos, todo mundo aqui já vai fazer a coisa correta. É verdade. Esse é o maior erro, eu tenho muita dó, assim, sabe? É verdade. Muito brasileiro que chega, eles, assim, perdem, né? A gente teve pessoas que perderam centenas de milhares de dólares porque confiaram. Até no americano, não tô falando de... Pensa que assim, né? Nós estamos no mundo. Brasil, Estados Unidos, sem dúvida. tudo seja igual. qualquer que seja a nacionalidade. É que o brasileiro, ele vai conseguir, com essa ginga dele, ter muito sucesso, né? Em passar a perna no cliente brasileiro, porque o cliente brasileiro não sabe como funciona aqui, né? Sim. Então ele inventa taxa, ele inventa isso, ele inventa aquilo, e ele vai levando o cara na lábia, e o cara termina o atendimento feliz da vida, às vezes com o corretor, porque deu certo a compra da casa. Mal sabia ele que ele tomou umas 2 pernadas ali naquele processo ali, né? Até o closing ali. Mas é o que você falou, acho que é isso aí, Ju. Tem que estar, né? Tem que estar de olho, tem que estar verificando, né? O mínimo possível e tal. E eu acho que realmente achar alguém que você sinta confiança e empatia, né? Assim, e aí, eu acho que a gente é bem simpático, né? Acho que quem estiver assistindo o vídeo, a gente pode falar. Eu aprendi também outra coisa, nem todo mundo vai gostar de você. Então, verdade. assim, né? A gente atrai o público que vão... É verdade. Uma coisa que a gente faz realmente, assim, muito cuidado com o nosso trabalho, a gente não vende nada que nós não investiríamos também. Sem não dúvida. significa que nós vamos ter investimento em todos os condomínios. Mas a gente tem, né? A gente já comprou, vendeu, a gente compra também. Né? Os grandes condomínios que a gente trabalhou, a gente já teve imóvel. É verdade. Sim, até atualmente, né? Tem também. Atualmente temos. E já teve também no próprio Story Lake, né? Então, sim. Teve um momento propício para venda, mas a gente tá sempre de olho, né? Sempre de olho, com certeza. No mercado e comprando onde a gente vende, né? Muito bom. Show. Legal. Acho que é isso, gente. Ficar de olho, né? Compra de imóvel não é tão simples, mas pode ser bem desburocratizado aí com a nossa ajuda, se você tiver interesse em falar conosco, né? Sim. Os dados de contato vão estar em algum lugar aí no nosso perfil. E aí você faz o contato com a gente vai ter o maior prazer de atender, né, Ju? E desmistificar e simplificar a sua vida aí nesse monte de processo que a gente falou aqui de avaliação, seguro, financiamento, seja ele o que for. Afinal de contas, a ideia é simplificar, né? Correto. Apesar de ser um bicho de 7 cabeças, mas essa preocupação geralmente fica conosco. E a gente vai passar para o cliente o que precisa ser passado, né, Ju? Com certeza. Então é isso, né, Ju? Algum ponto a ser colocado ou... Não, acho que falamos tudo. De uma forma bem básica, acho que é legal, né? Para dar um pontapé inicial para quem está nessa busca, né? Com certeza. Então, obrigado, pessoal, por terem ficado conosco. Espero que continue nos acompanhando aí no próximo podcast. Show.